Os anos 90 evocam uma forte nostalgia para aqueles que cresceram nessa década. Ser criança e adolescentes nos anos 90 foi uma experiência marcante, repleta de brincadeiras criativas, aventuras ao ar livre e uma programação de televisão icônica que moldou muitas infâncias. Vamos explorar como era ser criança nos anos 90, desde as brincadeiras até os programas de TV que eram a nossa janela para um mundo de diversão. Coleção de latinhas. Colecionar latinhas de refrigerante e cervejas nos anos 90 era uma paixão popular entre crianças, adolescentes e até mesmo adultos. Essa atividade de colecionismo era uma forma de entretenimento e um reflexo da cultura daquela década. Vamos explorar como era essa prática nostálgica. Colecionar latinhas de refrigerante e cervejas nos anos 90 era uma febre. As latinhas, muitas vezes decoradas com designs criativos, eram como pequenas obras de arte para os colecionadores. Elas apresentavam uma variedade de cores, ilustrações e marcas, e cada uma tinha seu próprio apelo visual. A diversão começava quando as pessoas adquiriam uma lata que não fazia parte de sua coleção. Trocar latinhas com amigos ou colegas de escola era uma parte essencial dessa atividade. As conversas nas trocas frequentemente incluíam detalhes sobre a raridade, o estado de conservação e o valor emocional de cada lata. Os pontos altos para colecionadores frequentemente eram as edições limitadas e comemorativas. As empresas de bebidas lançavam latinhas especiais para celebrar eventos esportivos, filmes, personagens famosos e datas comemorativas. Isso tornava o hobby ainda mais emocionante, pois as pessoas tentavam encontrar e adquirir essas edições exclusivas. O processo de cuidar das latinhas também era uma parte importante da experiência de colecionismo. As latinhas eram lavadas, catalogadas e organizadas em álbuns especiais ou prateleiras. Os colecionadores frequentemente dedicavam tempo a pesquisar sobre a história das latinhas e seu valor no mercado de colecionáveis. Colecionar latinhas nos anos 90 era uma atividade que promovia o aprendizado e o compartilhamento de informações. Além disso, era uma maneira de expressar interesses pessoais e criatividade. As latinhas de refrigerante e cervejas eram um reflexo da cultura da época, com designs que refletiam tendências e ícones pop da década de 90. Hoje em dia, o colecionismo de latinhas pode ser visto como uma reminiscência nostálgica de uma época mais simples e analógica. Embora muitos dos colecionadores daquela década tenham crescido e seus interesses tenham mudado, eles ainda guardam suas coleções como uma lembrança afetuosa de uma época em que um simples objeto do dia a dia podia se tornar uma paixão apaixonada. Brinquedos. Os anos 90 foram uma década mágica, marcada por uma explosão de criatividade e inovação na indústria de brinquedos. Essa época foi especialmente especial para aqueles que cresceram durante essa década, pois tiveram a chance de desfrutar de uma ampla variedade de brinquedos. Vamos explorar essa era nostálgica dos anos 90. Os anos 90 deixaram uma marca duradoura na cultura dos brinquedos, oferecendo uma gama diversificada de opções para satisfazer a imaginação das crianças. Os brinquedos daquela época são lembrados com carinho por muitos, não apenas como objetos de diversão, mas como símbolos de uma era de inocência e criatividade que marcou a infância de uma geração. Eles são uma recordação afetuosa de uma época em que brincar era uma aventura empolgante e uma forma de autoexpressão criativa. Desenhos e séries. Os anos 90 foram uma época de ouro para desenhos animados e séries de TV, deixando uma marca duradoura na cultura pop. Muitos desses programas ainda são amados e lembrados com nostalgia. Aqui estão alguns dos desenhos animados e séries de TV mais amados e assistidos dos anos 90. Dragon Ball Z é uma série de anime e mangá criada por Akira Toriyama e é a sequência de Dragon Ball. A história segue as aventuras de Goku, um guerreiro Saiyajin, enquanto ele protege a Terra de ameaças cada vez mais poderosas. Dragon Ball Z é conhecido por suas intensas batalhas, poderes sobre-humanos, transformações, e temas de amizade e superação.
A série teve um impacto significativo na cultura pop e continua a ser uma das franquias de anime mais populares do mundo. Chaves é uma série de televisão mexicana criada e protagonizada por Roberto Gómez Bolaños, mais conhecido como Chespirito. A série é uma comédia de situação que se passa em uma vila fictícia onde um grupo de personagens vive diversas aventuras. Chaves é uma série icônica da televisão latino-americana que cativou gerações com seu humor simples, personagens carismáticos e mensagens atemporais. Ela continua sendo muito querida por fãs de todas as idades e é conhecida por seu humor inocente e universal. Jaspion é uma série japonesa que foi muito popular nas décadas de 1980 e 1990. A série cativou fãs com suas batalhas emocionantes, personagens carismáticos e mensagens de heroísmo e perseverança. Ela permanece uma parte importante da história da televisão japonesa e tem um lugar especial no coração dos fãs. Cada episódio de Jaspion apresenta uma nova aventura na qual o herói enfrenta um monstro biomecânico, enquanto desvenda mistérios e confronta ameaças cósmicas. Os episódios muitas vezes seguem uma fórmula semelhante, com a luta contra o monstro sendo o ponto alto. Cavalo de Fogo é um desenho animado produzido por Hanna-Barbera em 1986. Foi originalmente exibido na rede de televisão norte-americana CBS em uma única temporada de 3 episódios. Por volta dos 13 anos de idade, Sarah percebe que seu medalhão começa a brilhar. Logo, descobre que o amuleto é mágico e capaz de enviar um aviso ao cavalo que a salvou. O Cavalo de Fogo enfim conta a Sarah sobre quem ela realmente é, a princesa do reino de Darshan, situado em outra dimensão, filha da rainha Sarana e do príncipe Kevin. Sarah descobre também que Diabolin é meia-irmã de sua mãe, sobre a qual Diabolin lançou um feitiço para abdicar do trono. Doug é uma série de desenho animado criada por Jim Jenkins e produzida pela Nickelodeon. Ela foi transmitida pela primeira vez em 1991 e se tornou um dos desenhos mais queridos da década de 1990. Doug é lembrado por sua abordagem sensível e realista dos desafios e emoções da adolescência. A série explorou temas importantes de uma maneira que ressoou com o público jovem e cativou uma base de fãs dedicada. Ela é um ícone da programação infantil dos anos 1990 e deixou um legado duradouro na cultura pop. O Fantástico Mundo de Bob é uma série de desenho animado estadunidense, que retrata a vida de um menino com uma grande imaginação, dos gêneros comédia e fantasia, exibida originalmente entre 1990 e 1998, na Fox Kids. No Brasil, estreou em 1993. O programa foi criado pelo ator e comediante canadense Howie Mandel, que também fez as vozes do próprio Bob, e de Howard Generick, pai do garoto, e foi produzido pela Filme Roman para a empresa de Mandel, a Levy Productions, e para a Fox Children's Productions, em associação com a Century Fox Television. Os Simpsons é uma das séries de televisão mais populares e duradouras da história da animação. Criada por Matt Groening, a série estreou em 1989 e tem sido uma parte da cultura pop desde então. Os Simpsons é uma série que continua a ser querida por seu humor inteligente, sua capacidade de manter-se relevante ao longo dos anos e seu olhar crítico sobre a sociedade e a cultura. Ela já ultrapassou mais de 3 décadas de produção, tornando-se uma das séries de animação mais longevas da televisão. Street Fighter Victor é uma série de anime baseada na popular franquia de jogos de luta Street Fighter da Capcom. A série foi lançada em 1995 e é uma adaptação da história e dos personagens dos jogos Street Fighter 2 e Street Fighter Alpha. A série ofereceu uma visão mais aprofundada dos personagens e do mundo em que vivem. Ela é conhecida por sua ação intensa e seus momentos emocionantes, tornando-a uma adaptação fiel e emocionante da franquia. Pokémon é uma franquia de mídia japonesa criada por Satoshi Tajiri e Ken Sugimori, que se tornou um dos maiores e mais bem-sucedidos fenômenos culturais do mundo.
A franquia abrange jogos de vídeo, séries de animação, filmes, jogos de cartas colecionáveis, brinquedos e muito mais. Pokémon é conhecido por sua capacidade de apelar a várias gerações e continua a ser uma das franquias de mídia mais populares e duradouras do mundo. Ela promove valores positivos como amizade, respeito pelos outros e a busca por sonhos, tornando-se uma parte querida da infância de muitos e uma paixão duradoura para os fãs de todas as idades. A Caverna do Dragão é uma série de desenho animado que foi produzida nos Estados Unidos e estreou em 1983. A série é inspirada no jogo de tabuleiro de mesmo nome e segue um grupo de 6 crianças que são transportadas para um mundo de fantasia após montarem uma montanha-russa. A Caverna do Dragão é lembrada com carinho por muitos fãs de desenhos animados dos anos 1980 e 1990. Ela ofereceu uma visão única de um mundo de fantasia e cativou o público com sua narrativa emocionante e personagens memoráveis. O final aberto da série deixou os fãs com um senso de mistério e especulação que perdura até hoje. Qual destes produtos ou marcas você conheceu ou usou? Deixe nos comentários qual você tem mais saudades. Obrigado por assistir, e se quiser apoiar este projeto, considere sua inscrição neste canal e deixe um like para fortalecer.